Hey yo, how's it going? My name is Herman, and in this lesson, I'm going to talk about superlatives and comparative adjectives. Superlatives are words that you use to express the extreme or the highest degree of something, and comparatives are used to compare people, places, things, whatever you want to compare. Ok? Let's get started. Então vamos lá, galera, vamos começar. Então, a falar aí de superlativos e comparativos, que são adjetivos bem comuns em inglês, e a gente acha bastante em textos, falando de pessoas famosas, lugares famosos, entre outros, certo? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Vamos dividir as palavras, os adjetivos em uma sílaba ou 3 ou mais sílabas. Nossa, mas quando tiver 2 sílabas, o que eu faço? Vocês vão ver lá no finalzinho, eu explico para vocês, então fiquem calmos, fiquem tranquilos, certo? Então vamos lá. Quando nós tivermos adjetivos com uma sílaba só, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente, quando for comparativo, nós simplesmente adicionamos ER, certo? ER, quando for comparativo. E aí, nós adicionamos ER mais than, certo? ER mais than, plus than, beleza? Que é para comparar as pessoas aí, ou os lugares, ou qualquer coisa que você quiser comparar. E quando nós vamos falar de uma sílaba só para superlativo, vamos adicionar est, est, beleza? Tranquilo? O exemplo que eu dou para vocês é a palavra cheap, cheap. Quando nós falamos cheap, cheap, nós quando usamos cheap para comparativos, fica cheaper. Quando nós usamos para superlativos, fica cheapest, cheapest, certo? Vou dar 2 exemplos para vocês aí. O primeiro exemplo é cycling to work is cheaper than driving. Cycling to work is cheaper than driving. Certo? Esse é um exemplo de comparativo, beleza? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no que significa essa frase aí, essa frase é ir de bicicleta, né? Ir pedalando para o trabalho é mais barato do que ir dirigindo. Porque você não gasta combustível, você não gasta o seu carro, enfim, beleza? Evita muitos gastos. E quando a gente estiver falando de superlativo, por exemplo, você entra numa loja, aí o vendedor fala para você: This is our cheapest shoes. This is our cheapest shoes. Esse é o nosso tênis mais barato. Então é o mais barato de todos, certo? E aí, isso é superlativo. E quando nós vamos falar de comparativo, é comparar o que é mais barato, o que compensa mais, certo? Então, superlativo sempre são os extremos, né? Ou é muito melhor, ou muito pior, ou é muito caro, ou é muito barato, ou mais caro, ou mais barato, ou maior, ou menor. Tipo Guinness Book adora superlativos, né? Porque fala de maior, menor, melhor, pior e assim por diante, certo? É isso que é o superlativo. E vamos às regrinhas agora, né? Quando vocês tiverem um verbo que termina com a letra E, vocês só adicionam para comparativos a letrinha R e para superlativos a letrinha ST, certo? Comparativos adiciona R e superlativos adiciona só ST. Então, como que ficaria? Eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo é a palavrinha, o adjetivo nice, certo? O adjetivo nice. Como que fica? Vamos lá, então, os exemplos. Quando for comparativo, my sister is nice than yours. Minha irmã é mais legal que a de vocês, certo? Não sei se é verdade, não sei se é mentira, não sei se vocês têm nem irmã, né? Vai que vocês não têm irmã. Mas enfim, é um exemplo. E um exemplo de superlativo é Here is the nicest place on the street. Esse é o melhor lugar da rua, certo? O melhor lugar da rua inteira aqui. O lugar mais legal da rua inteira, certo? Então é isso que significa aí. Vamos à próxima regrinha. Quando nós tivermos aí um adjetivo que ele tem
consonante, vowel plus consonante. Consoante, vogal, consoante. Tal do CVC. Lembra lá que a gente usa bastante tal do CVC? Quando tiver o CVC, a gente vai dobrar a última consoante, certo? Dobra a última consoante. E aí, se for comparativo, a gente adiciona ER. Se for superlativo, a gente adiciona EST, ist. Comparativo superlativo ist, certo? Então vamos lá os exemplos. O exemplo é a palavra big. Big. Big, se for comparativo, fica bigger. Se for superlativo, fica biggest. Se você for comparar, esse é maior que esse. Se você for falar de superlativo, vai ser esse é o maior de todos, certo? Então vamos aos exemplos. That kitchen is bigger than my house. That kitchen is bigger than my house. Ou se for superlativo, podemos falar You are the biggest defense lawyer in town. Certo? Você é o maior advogado de defesa da cidade. Beleza? Então, para dizer que são os extremos de comparativo, como você compara duas ou mais coisas. Certo? Então, vamos lá para o próximo exemplo. O próximo exemplo é quando a gente tem um adjetivo que termina em Y. Como ficarão os adjetivos que terminam em Y? Muito simples. A gente vai tirar o Y, no lugar do Y a gente coloca I, certo? Então, se for comparativo, a gente coloca IER. Se for superlativo, a gente coloca IEST, certo? Então, vamos aos exemplos. Então, lá. O adjetivo que eu vou dar de exemplo para vocês é a palavra is. Is. Então, vamos ao comparativo. Things are easier than they seem. Things are easier than they seem. As coisas são mais fáceis do que parece, certo? E aí, se for superlativo, a gente vai falar This is the easiest job. This is the easiest job. Beleza? Esse é o trabalho mais fácil. E aí, vamos para o último exemplo, que é para... Agora vamos falar das 3 ou mais sílabas. Se o adjetivo tiver 3 ou mais sílabas, a gente vai adicionar coisas diferentes, certo? E o adjetivo não vai mudar. Por exemplo, se for um comparativo, tem 3 ou mais sílabas, o que eu vou fazer? Se for comparativo, nós adicionamos more mais o adjetivo mais than. Se for superlativo, nós adicionamos the most mais o adjetivo, certo? Então, se for comparativo, nós adicionamos more, o adjetivo, depois them, then. Se for superlativo, nós adicionamos the most mais o adjetivo, certo? Tranquilo? Vou dar dois exemplos para vocês aqui. A palavra que eu vou dar exemplo é famous, certo? Famous. Então, vamos lá falar de comparativo, por exemplo, famous. No name is more famous than yours. No name is more famous than yours. Certo? Nenhum nome é mais famoso do que o seu. Agora eu vou falar de superlativo. Cristiano Ronaldo is the most famous soccer player in the world. Certo? Cristiano Ronaldo é o mais famoso, o jogador de futebol mais famoso do mundo. Beleza? Então, isso que seria o superlativo. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham anotado as regrinhas que nós vamos usar bastante, certo? No nosso próximo encontro. Então, anotem bastante as frases, os exemplos, as regrinhas, que nós vamos fazer bastante exercício para poder fixar um pouco isso aí na mente, certo? E também depois eu vou falar para vocês sobre adjetivos irregulares, que é aqueles que mudam a palavra, certo? A palavra ela vai mudar completamente, não vai entrar nessas regrinhas, certo? São 6 simples adjetivos que nós vamos falar aí no nosso próximo encontro, então vai lá agora, certo? Não perca a nossa aulinha, próxima aulinha aí, que é a nossa monitoria, que a gente vai falar bastante deles aí, dos irregular adjectives, e falar por que eles mudam, como que eles ficam, certo? E falando das palavrinhas com 2 sílabas, adjetivos com 2 sílabas, eles podem entrar nas regrinhas que eu falei, certo? E também pode entrar nas regrinhas de 3 ou mais sílabas,
que nós vamos falar isso também na monitoria, beleza? Então cola pra lá que já já a gente se encontra, fechou? Espero que vocês tenham gostado da aula aí e vejo vocês em breve. Valeu, galerinha, falou!